Olá, futuro concursado. Seja bem-vindo ao canal Estude Concursos. Hoje vamos dar continuidade ao curso Conhecimento sobre o município de Tianguá para o concurso da Prefeitura. Mas antes de iniciarmos a aula, eu peço que você se inscreva no canal, curta, comenta, compartilha, porque só assim eu vou estar entendendo que vocês estão gostando do conteúdo e isso vai me motivar a gravar as próximas aulas. Outra coisa que eu quero falar para vocês, na verdade, eu quero pedir desculpas por ter demorado muito a divulgar esse vídeo. Isso aconteceu, pessoal, porque dá muito trabalho a gente criar todo esse material e ir atrás das fontes confiáveis para poder produzir a aula. Sem contar que tem a questão também da gravação da aula, depois tem a edição de vídeo e isso dá muito trabalho mesmo. Mas finalmente terminei o vídeo e vamos lá iniciar a nossa quarta aula. Em aulas passadas, já estudamos a história do município de Tianguá, estudamos também os aspectos geográficos do município e na terceira aula a gente viu a administração municipal, principalmente a parte de evolução administrativa e a divisão política administrativa do município. Já nessa aula de hoje, vamos estudar sobre os fatores econômicos da cidade. Nas aulas seguintes, vamos abordar os demais tópicos do edital, que são promulgação da Lei Orgânica da Cidade, datas significativas e comemorativas do município, emancipação e fundação da cidade e, por último, os demais aspectos gerais a respeito do município de Tianguá. Então vamos lá dar início ao nosso conteúdo. Fatores econômicos da cidade, setores da economia. Para que possamos falar de fatores econômicos, precisamos entender como funcionam os setores da economia de um determinado local. Nós temos três setores na economia. Temos o setor primário, temos o setor secundário e temos o setor terciário. No setor primário, ele vai desrespeitar tanto a agricultura como a pecuária e o extrativismo. Tudo que envolve a agricultura, pecuária e extrativismo está situado dentro do setor primário. Já o setor secundário, ele vai desrespeitar a indústria. Tudo que envolve ali a indústria está dentro do setor secundário. E o setor terciário vai desrespeitar ao comércio e aos serviços. Então, tudo que for relacionado ao comércio e aos serviços está ali dentro do setor terciário. São esses os três setores da economia. Na imagem ao lado, vocês podem ver que os três estão trabalhando em conjunto. Vocês podem ver aí a parte de agricultura, pecuária, extrativismo. Temos também a indústria processando esses produtos que foram produzidos aí na localidade. Temos o comércio, que no caso são vendas aqui, temos os serviços, por exemplo, de padaria, lanchonete e assim por diante. Veja que os três estão trabalhando juntos. Agora vamos ver algumas características importantes a respeito dos setores da economia do município de Tianguá. Eu vou primeiro passar algumas informações gerais a respeito desses setores, tanto do setor primário, secundário e terciário, e depois eu vou trazer alguns dados relevantes para a nossa prova, para que a gente vá para a prova com um conteúdo bem abrangente e não sejamos pegos de surpresa pela banca que está organizando esse concurso. Então temos aí setor primário, que envolve a agricultura, pecuária e extrativismo da cidade de Tianguá. O que diz esse setor primário? Esse setor há décadas contribui com a economia da cidade. Sabemos que desde a fundação do município, esse setor é muito importante para as pessoas dessa região, porque o município possui um solo fértil, um clima favorável para diversas culturas agrícolas, o que faz da cidade um dos principais produtores de frutas e hortaliças do Ceará. Então, façam essa anotação aí. Tianguá é um dos principais produtores de frutas e hortaliças do Ceará. Além disso, possui um solo fértil e um clima favorável para o cultivo dessas culturas, ok? E tudo que é produzido na localidade abastece tanto o mercado local quanto outras regiões do estado e até fora do estado. Ainda a respeito do setor primário, temos outras características. A cidade dispõe da Ceasa, que é focada na comercialização de hortifrutigranjeiros, hortaliças, legumes, frutas e demais especiarias advindos de áreas rurais e de outros municípios. Portanto, é importante vocês saberem que Tianguá ainda conta com uma central de abastecimentos, que no caso é a Ceasa, que ajuda na movimentação da economia local. A maior parte desses produtos são exportados para outras regiões do Nordeste do Brasil. Eu já falei isso anteriormente, mas não custa nada
a gente reforçar, porque é muito importante essa parte de que os produtos oriundos dali são exportados para outras regiões do Nordeste. Seguindo adiante, nós temos aí o setor secundário, que é tudo que diz respeito à indústria. As características gerais a respeito desse setor de Tianguá são as seguintes. Esse setor ele é composto principalmente por indústria de pequeno e médio porte, atua em áreas como beneficiamento de produtos agrícolas, produção de alimentos, construção civil e fabricação de materiais diversos. Algumas fábricas processam grãos, café, laticínios, agregando valor à produção agrícola local e gerando empregos diretos e indiretos. Então eu faço suas anotações, que Tianguá ele tem principalmente indústrias de pequeno e médio porte. Ele faz o beneficiamento de produtos agrícolas, produção de alimentos, construção civil e fabrica outros materiais diversos. Além disso, essas fábricas processam também grãos, café, laticínios, agregando valor à produção agrícola local e gerando empregos diretos e indiretos. Seguindo adiante, setor terciário, comércio e serviços. Perceba aí a imagem ao lado, representando o nosso comércio e serviços. Eu trouxe essas imagens, pessoal, para ilustrar cada um desses setores, para que fique mais claro na memória de vocês o que é cada um, que é a parte de o que seria o setor primário, o que seria o setor secundário e o que seria o setor terciário. Setor terciário no município de Tianguá. Vamos ver algumas características. Tianguá é referência no que se refere ao comércio e aos serviços. A primeira informação muito importante. Tianguá é referência no que se refere ao comércio e aos serviços. Sua importância é tamanha que é considerada a capital da Serra. Faça essa anotação porque eu acredito que seja importante. Tianguá, devido à sua grande influência, à sua grande referência, tanto no comércio e serviços, esse setor representa uma grande fatia da movimentação econômica do município. Vamos ver que uma parte muito significativa do PIB do município é referente ao setor de serviços, então serviços é muito importante para o município também. A cidade se tornou um polo comercial da região da Serra da Ibiapaba, atraindo consumidores de municípios vizinhos que buscam produtos e serviços variados. Então, as pessoas desses municípios vão até Tianguá, porque lá na maioria das vezes Tianguá dispõe desses serviços que eles precisam, principalmente saúde e outros serviços variados. Nesse slide temos aí alguns exemplos de estabelecimentos que há em Tianguá que praticam essas atividades de comércio ou serviço, ou os dois. E o que favorece a economia da região para que ela seja um dos grandes exportadores de frutas, verduras, seja também referência no serviço, como a gente viu anteriormente. Vamos ver esses aspectos favoráveis. Tianguá se destaca por sua localização estratégica. Que localização estratégica é essa? Ele está situado na BR-222, rodovia que liga Fortaleza a importantes cidades do interior do Ceará e de outros estados do Nordeste. Essa posição privilegiada facilita o escoamento da produção agrícola e o acesso de comerciantes e turistas. Então anotem aí que Tianguá é muito favorável por estar localizado na BR-222. Essa BR-222 é tão importante para o município no que se refere à economia e outros aspectos, que no próprio slogan do município tem uma representação da BR-222, e isso a gente vai ver quando estiver estudando lá a parte de outros aspectos relacionados ao município de Tianguá. Caros alunos, antes que a gente vá para o próximo tópico, que é referente aos dados da economia do município, eu queria fazer algumas considerações para vocês. Os dados os quais eu trouxe para vocês, eu me baseei em 2 sites oficiais. Tanto trouxe informações do site do IBGE, quanto do site do IPES. Por que eu fiz isso? Pessoal, se a gente for fazer uma pesquisa, a gente vai encontrar muitas fontes, mas muitas não são fontes oficiais, então eu preferi me basear somente por essas duas, que são fontes oficiais, as quais a banca pode ir lá e retirar alguma questão. Inclusive, estive fazendo uma busca por questões da Consulpan e eu achei uma questão que foi tirada justamente do site do IPES. Por isso que eu achei importante trazer informações de lá também, para que a gente não seja pego de surpresa quanto a essa questão, ok? Então, vamos ter no próximo tópico tanto informações relacionadas ao IBGE, quanto informações relacionadas ao IPES.
Muitas das vezes essas informações vão coincidir, mas outras vezes não, porém eu estarei apontando cada uma das diferenças e qual foi o ano de referência daquela informação, ok? Então vamos lá para o próximo tópico. Dados da economia do município, PIB do município e PIB per capita. Essa informação foi a mais recente que eu encontrei no site do IBGE, que foi de 2021, e primeiramente vamos ver aí o que é o PIB do município. O PIB, que é o Produto Interno Bruto de uma determinada localidade, ele representa o valor total de todos os bens e serviços, ou seja, todas as riquezas geradas ali naquele local, produzidos em uma determinada região durante um determinado período, geralmente em um ano. Em outras palavras, ele é uma forma de medir a atividade econômica e a riqueza gerada em um determinado lugar. Então, essa é a nossa definição do que seria o PIB, e no site do IBGE, dados de 2021, eu encontrei que o PIB total do município foi de 1.732.690. Isso tudo ainda multiplicado por 1.000. Já o PIB per capita foi de R$ 22.470. Esse PIB per capita significa PIB por pessoa. É como se cada pessoa tivesse gerado esses 22.470 para compor todo esse PIB do município. E como se faz para calcular esse PIB per capita? Para calcular esse PIB per capita, pega o PIB total do município e divide pela quantidade de habitantes que há naquela região. Dessa forma, encontra-se o PIB per capita. Uma informação muito importante que eu quero que vocês levem para a prova é que, ainda segundo o IBGE, em 2021, Tianguá possuía um dos maiores PIBs da região da Ibiapaba. De todos esses municípios que compõem aqui a região da Ibiapaba, Tianguá tinha um dos maiores PIBs, ok? Vamos seguir adiante, porque eu trouxe para vocês uma print exatamente de como está lá no site do próprio IBGE. Esse aqui é o site do IBGE, viu pessoal? Eu entrei nesse site e encontrei muitas informações a respeito da economia e de outros aspectos relacionados ao município. Porém, eu optei por não trazer tudo relacionado à economia. Eu trouxe os dados que eu acho que são muito relevantes e que já foram objeto de cobrança em prova. Então, eu peço que vocês, se quiserem um estudo mais aprofundado ainda, vão lá no site, pesquisa lá a economia do município e veja todos os dados lá relacionados ao município de Tianguá. Então, eu trouxe aí, como a gente já viu, o PIB do município, que é esse valor aqui, 1.732.690 aproximadamente. Já o PIB per capita, que é o mesmo valor que eu trouxe anteriormente, foi de R$ 22.470. E outro dado importante que devemos levar para a prova é esse valor adicionado bruto. O valor adicionado bruto, somente em relação às atividades econômicas relacionadas aqui abaixo, que são agricultura, indústria, serviços e administração, esse valor adicionado bruto ele foi de R$ 1.526.446 aproximadamente, isso tudo ainda multiplicado por 1.000. A agropecuária ela agregou um valor de R$ 344.455 ao valor adicionado bruto. Já a indústria agregou um valor menor, R$ 176.027,48, que ela agregou a esse valor adicionado bruto. Já os serviços, exclusive a administração, ou seja, os serviços tirando a parte de administração, defesa, educação, saúde pública e seguridade social, ele agregou um valor de R$ 678.007,73. Perceba que o serviço, dentre essas atividades econômicas apresentadas aqui pelo IBGE, ele foi o que mais agregou valor a esse valor adicionado bruto, ok? Lembre disso e levem isso para a prova. Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social, que não deixa de ser um serviço, ele agregou um valor de R$ 326.956,03. Pronto, esses são alguns dados em relação ao IBGE de 2021. Vamos aí seguir adiante. Eu trouxe aqui também exatamente como está lá no site do IPES.
Bom, o IPES, ele tirou a informação do próprio site do IBGE, porque vocês vão ver que o Produto Interno Bruto está exatamente igual ao que a gente viu agorinha no site do IBGE, porém ele desconsiderou aí os centavos. Já em relação ao PIB per capita, também foi o mesmo valor, R$ 22.470. Dessa forma, podemos concluir que tanto no IPES quanto no IBGE, os dados referentes ao PIB e ao valor adicionado bruto são os mesmos. Vamos seguir adiante. Evolução do PIB do município. Essa informação também é do IBGE de 2021 e perceba que desde 2010 a 2021 o PIB vem crescendo consideravelmente. Eu trouxe essa informação porque aparentemente pode ser uma informação boba, mas vai que na prova a banca cobre que o PIB do município veio diminuindo e quem não mora no município não saberia se isso de fato ocorreu ou não. Então achei importante trazer para a gente poder dar uma analisada, mas vamos seguir aí para os próximos tópicos. Outros dados que eu encontrei lá foi em relação ao trabalho e rendimento, que não deixa de fazer parte da economia do local. Essa fonte é do IBGE, porém é de 2022, certo? A mais recente que foi encontrada. E lá nós temos o seguinte, que o salário médio mensal dos trabalhadores formais em 2022 foi de 1,7 salário mínimos. Lembre dessa informação. Se a Consulpan cobrar de acordo com o IBGE, o dado mais recente que tem lá no site é esse, 1,7 salários mínimos. Já o pessoal ocupado, aquelas pessoas que têm trabalho formal, em 2022 foi de 12.042 pessoas. Vamos ver que esse dado aqui, de 2022, vai divergir com o dado encontrado no site do IPES. Só que no site do IPES, o dado é de 2023. A população ocupada não é tão importante, tem um percentual aqui, que é 14,77%. Vamos aí ver o que o IPES fala em relação ao trabalho e rendimento. No site do IPES, eu encontrei aí uma informação de 2023, veja que é mais atualizado. Se caso a banca cobre uma questão de acordo com o site do IPES, vamos ter um dado diferente do próprio IBGE, até porque em ano diferente, né? Isso é óbvio. E o pessoal ocupado que tem trabalho formal, de acordo com o IPES, em 2023 foi de 13.036 pessoas, divididos nas seguintes atividades econômicas. Na atividade extrativa mineral, 3 pessoas. Na indústria de transformação, 923 pessoas. Nos serviços industriais de utilidade pública, 55. Na construção civil, 424. No comércio, 2.828. Nos serviços, 3.247. Na administração pública, 4.809. E na agropecuária, 747. Perceba que a maior parte do pessoal ocupado está na parte de administração pública. É relevante você levar isso para a prova? É porque vai que a banca pergunte qual a atividade econômica que mais empregou pessoas em 2023. Aí você já sabe que foi a administração pública, de acordo com o IPES, em dados de 2023. Depois vocês dão uma olhada aqui em número de homens e mulheres para fazer um comparativo. E essa informação do IPES foi retirada lá do Ministério do Trabalho. Outra informação importante que eu encontrei no site é em relação ao IDHM. O que seria esse IDHM? É o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Eu acredito que vocês já ouviram falar em IDH, e nesse nosso caso nós temos o IDHM, que no caso seria o IDH do município. A informação mais recente que temos relacionada ao IDH é de 2010, que também é de acordo com o IBGE, e o IDHM do município está em 0,657. Esse IDH é bom ou é ruim? Então, pessoal, o IDH ele vai de 0 até 1. Quanto mais próximo de 1, melhor é o desenvolvimento humano da cidade. E esse IDH do município, ele é classificado como um IDH médio. Por que ele é um IDH médio? Segundo a ONU, o IDH ele tem as suas classificações, né? Temos o muito baixo, o baixo, temos o médio, o alto e o muito alto. O médio vai de 0,600 até 0,699. Como Tianguá está entre esse intervalo, então ele é considerado como um IDH médio. Levem essa informação também para a prova e vamos seguir adiante.
Bom, pessoal, aqui a gente encerra a parte de teoria em relação aos aspectos econômicos do município. Eu peço que vocês dêem uma olhada lá no site do IBGE para complementar seus estudos. Também dêem uma olhada no site do IPES, porque eu não trouxe todas as informações que tem lá, já que a aula iria ficar muito grande e provavelmente muitos daqueles dados não iriam cair. Mas se você quiser dar uma complementada nos seus estudos, eu vou estar deixando aqui abaixo os sites para que vocês possam estar dando uma olhada. Outra informação que eu quero passar para vocês, antes de iniciarmos a resolução de questões, é que eu fiz uma ampla pesquisa de questões da Consulpan relacionadas a esses fatores econômicos de um determinado município. De antemão, eu posso dizer que eu não encontrei muitas questões focadas ali em um município específico. Eu encontrei mais questões abrangentes, como envolvendo um mundo, países, algum estado, ok? Na verdade, eu encontrei ainda poucas questões relacionadas ao próprio município, como por exemplo, na prova de Guaraciaba do Norte, que foi uma das últimas provas aí que a Consulpan fez, eu encontrei duas questões a respeito desse assunto, mas a Consulpan cobrou sobre o plano de desenvolvimento econômico do município. O que foi que eu pensei? Já que a Consulpan cobrou questões do plano de desenvolvimento econômico do município de Guaraciaba do Norte, eu logo fui procurar um plano de desenvolvimento econômico do município de Tianguá para trazer aqui para vocês. Vai que a Consulpan tiraria alguma questão de lá também? No entanto, eu não encontrei esse plano de desenvolvimento econômico do município de Tianguá. Eu nem sei se tem, mas eu fiz essa busca para realmente trazer um estudo mais completo para vocês e de acordo com o que a banca cobrou no concurso de Guaraciaba do Norte, ok? Mas enfim, eu trouxe aqui duas questões para a gente resolver, só para não ficarmos aí sem fazer questões. Então vamos a elas. Questão de número 1. Segundo o IBGE, em 2021, o município de Tianguá registrou um PIB per capita de aproximadamente... Qual foi o PIB per capita que o município de Tianguá registrou em 2021? A gente viu bem lá no início sobre o PIB do município. Vimos o PIB total e vimos o PIB per capita. Dê uma pausa aí no vídeo, resolva a questão. A alternativa correta é a alternativa B. Parabéns aí a quem acertou a questão. E a explicação é que, segundo o IBGE, em 2021, o PIB per capita do município de Tianguá foi de aproximadamente R$ 22.470. Ele está perguntando sobre o PIB per capita e não o PIB total do município. Portanto, quem respondeu a alternativa B acertou, parabéns, e vamos para a próxima questão. Questão de número 2. Considere as seguintes afirmações a respeito da economia do município de Tianguá. Segundo o IBGE, em 2010, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, IDHM, de Tianguá era de 0,657. Item 2. Uma das atividades econômicas que mais contribui com a economia local do município é a mineração. Item 3. Tianguá possui um solo fértil e um clima favorável para diversas culturas agrícolas, o que faz da cidade um dos principais produtores de frutas e hortaliças do Ceará. Está correto o que se afirma somente em 2, somente em 1 e 3, somente 1 e 2, ou todas as alternativas 1, 2 e 3? Dê pausa no vídeo, responda a questão. Quem responder a alternativa B acertou, parabéns. Vamos lá à explicação de cada uma. No item 1, ele diz que, segundo o IBGE, em 2010, o Índice de Desenvolvimento Humano do município de Tianguá era de 0,657. A gente viu realmente no último slide que o dado mais atual que a gente tem em relação ao IDHM é de 2010 e é exatamente esse valor, 0,657. No item 2 diz que uma das atividades econômicas que mais contribui com a economia local do município é a mineração. Bom, a gente não falou muito de mineração, não mencionei tanto essa parte de mineração. A gente viu ali pelos dados do IPES que as pessoas que estavam empregadas nessa parte de mineração eram apenas 3, então a mineração não é tão significativa para o município. No item 3, ele diz que Tianguá possui um solo fértil, isso está correto, a gente viu lá no início, e um clima favorável, está correto também, para diversas culturas agrícolas, o que faz da cidade um dos principais produtores de frutas e hortaliças do Ceará. Perfeita, questão perfeita. Quem marcou a alternativa B acertou, parabéns, e essa foi a nossa quarta aula sobre a economia do município de Tianguá. Portanto, chegamos ao fim de mais uma aula.
e espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, curta, comenta, compartilha, se inscreve aí para estar dando uma força aí para o canal. Eu estou percebendo que muitas pessoas estão assistindo os vídeos, mas não estão se inscrevendo, não estão comentando, nem deixando o seu like. Sem contar que isso vai ajudar muito o canal. E assim, pessoal, como eu falei lá no início do vídeo, esse vídeo, para ser produzido, ele dá muito trabalho mesmo. Tem a questão da gente procurar materiais confiáveis, de fontes oficiais, estudar aquele material, criar todo o slide para que eu possa gravar a aula. Depois de gravar a aula, ainda tem a parte de edição, e só assim tem a parte de postagem do vídeo, que também leva um certo tempo. Um forte abraço e até a próxima aula.